Olá, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, que traz o título do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 9, cujo título é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Nós já explicamos o que vem a ser vocacionados, inclusive distinguimos a vocação para a salvação da vocação também para o ministério. A leitura de hoje, sexta-feira, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Não é demais repetir que é chamado de livro porque está no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento não existe carta. Então, por mais que pareça primeira Samuel, primeira Crônicas, não é. É primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro de Crônicas. Então, nós estamos em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. E a epígrafe desse texto na revista está assim: o vocacionado deve estar atento à voz do Senhor. O vocacionado deve estar atento à voz do Senhor. Vamos ao texto. O livro de Samuel, especialmente o primeiro livro de Samuel, ele é um livro de transição. Ele faz parte da história de Israel, da nação de Israel, que começa lá com Josué. E aqui ele está fazendo a transição do período de 301 anos aproximadamente dos juízes para o período da monarquia. E Samuel é justamente aquele último juiz que vai governar sobre Israel sem ser um rei totalmente propriamente dito, e ele será aquele que vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul, como também vai ungir a Davi. E aqui nós temos uma transição. Então o texto que nós lemos aqui trata-se de uma transição e é exatamente o momento em que Samuel é chamado. Samuel ouve a voz de Deus. Vamos ao texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de número 9. Por isso, Eli disse a Samuel, o sacerdote Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. É o versículo de número 9. A epígrafe, conforme já disse, é: o vocacionado deve estar atento à voz do Senhor. Isto aqui é interessante. Nós temos dois pontos aqui. O primeiro ponto de escolher alguém e o ponto de alguém ser escolhido. São dois pontos diferentes. Existem muitas pessoas que adentram ao ministério, no primeiro ponto assim falando, porque alguém o escolheu. Alguém achou ele de acordo com os seus padrões, de acordo com os seus parâmetros, e o escolheu. Em alguns casos é o filho, é o amigo. Tem até um livro que eu vi o comentário essa semana, onde ele fala sobre a dinastia na direção da igreja. Interessante. É como se a liderança passasse de pai para filho, assim por diante. Esse é o primeiro ponto. Escolher alguém. Quem escolher, por que escolher, e a responsabilidade sobre os ombros daquele que escolhe. Nós não vivemos em um período monárquico, nós não vivemos dentro de uma obrigatoriedade onde passe-se de pai para filho, sendo que não tem nenhum empecilho também de que se passe do pai para o filho, desde que aquele que vai receber o cajado, que vai assumir o legado, que vai dar sequência, ele tenha sido chamado por quem realmente vocaciona, por aquele que chamou. E Samuel é um exemplo. Samuel não era sacerdote, Samuel não era da linhagem sacerdotal. E Samuel, de repente, está lá deitado. Samuel, os irmãos lembram que é uma promessa, um compromisso que fez sua mãe. E o Senhor deu-lhe um filho, o primeiro filho ela doou a Deus. Samuel era
uma espécie de nazireu. Samuel foi escolhido, estava ali na casa servindo a Saul, melhor, servindo a Eli. E desde pequeno a mãe de Samuel já fazia para ele uma roupinha de sacerdote. E Samuel foi crescendo, ela chamada a estola sacerdotal. Ela vinha, a roupinha estava curta, ela fazia outra maior e dava de presente, anualmente ela vinha. E Samuel, determinado dia, dada a circunstância em que estava acontecendo com Israel, em que Eli e seus filhos estavam não atendendo à vontade de Deus, vamos parar por aqui porque o foco é falar do vocacionado. Determinada noite Samuel ouviu a voz de Deus e, como não tinha experiência, pensou que seria o sacerdote Eli, foi até o sacerdote, apresentou-se, o sacerdote disse: não te chamei, vá deitar-te. Eu até lembro da música: Samuel, oh Samuel, eis-me aqui, correu a Eli, mas ele diz: não te chamei, torna a deitar-te. E isso aconteceu algumas vezes, até que então o sacerdote Eli entendeu que algo diferente estava acontecendo, pois alguém estava ouvindo a voz de Deus, que ele, o sacerdote, há muito tempo não ouvia. Deu então orientações a Samuel, dizendo: vá deitar-se, se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, o teu servo ouve. O segundo ponto do que nós estamos falando, o primeiro é chamar, o primeiro é escolher, o segundo ponto é ser escolhido. A questão é: escolhido por quem? E aqui nós deixamos em resumo que não se embriague com a chamada. Se a chamada for de Deus, o Senhor cuidará de ti, o Senhor te capacitará, o Senhor te colocará em locais maiores e Ele estará contigo em todas as batalhas. Mas se a chamada não for de Deus, pode ser que nessa trajetória o encargo que vem sobre os ombros do vocacionado, especialmente o vocacionado para o ministério, que é o foco da leitura de hoje, ele pode pesar um pouco sobre você e de repente você não conseguir progredir. Desta forma, como disse o sacerdote Eli, eu digo: fala, Senhor. Se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, quero ouvir a tua voz, quero entender que é a tua vontade. Você vai procurar mais sobre isso ao seu professor na escola dominical. E eu quero aproveitar rapidinho aqui para mandar um abraço ao irmão Samuel Carlos do Nascimento. O irmão Samuel fez contato comigo, é caminhoneiro, está nessas estradas por aí afora levando o seu caminhão, carregando as riquezas do nosso país. É um irmão que eu conheci aqui em Luiz Eduardo Magalhães em 1998. Cheguei aqui dia 3 de março e no final de semana seguinte eu conheci Samuel, conheci a irmã Helena, conheci a Ciene e todos os demais. Irmão Samuel fez contato e eu quero dizer que você é um irmão muito querido. Deus te abençoe, tenho orado por ti. E quando passar por aqui, venha tomar aquele café comigo, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor.